Olá, amigas e amigos, estamos de volta em mais um Podercast, sempre com uma convidada ou um convidado especial. Hoje eu tenho a satisfação de receber aqui o coordenador regional do Instituto Fogo Cruzado, Eric Batalha. Eric, Olá, muito obrigado pela tua vinda. É um prazer, agradeço muito o convite. Eric, nós estamos aqui diante de uma nova realidade no Estado, né? Desde que o atual governo assumiu, os números da violência são divulgados como uma redução, e a propaganda estatal da Secretaria de Segurança Pública informa que vidas estão sendo poupadas. Os estudos e os dados levantados pelo Instituto que tu coordenas aqui no Estado, concorda com essa informação? O governo do Estado, de fato, tem lançado vários dados sobre o assunto. A gente tem quase que mensalmente uma atualização dentro das plataformas governamentais que oferecem microdados sobre violência de forma geral, sobre segurança pública e também sobre violência armada, que é o foco do Instituto Fogo Cruzado, né? Mas antes de comentar especificamente sobre essa redução que o governo alega, é importante falar um pouquinho do nosso trabalho para que eu possa pautar, né, de que forma a gente acompanha esses dados, né, de que forma a gente consegue fazer essa comparação e dar esse panorama integrado. É porque a gente já começa metendo o pé na porta como Percebi, gosto inclusive, né? Mas, vamos lá. O Instituto Fogo Cruzado está aqui desde novembro do ano passado, né? Os nossos dados, eles são desse período. A gente não tem nenhum dado produzido por nós antes disso. A gente tem alguns dados produzidos por outras organizações, que são alguns dados diferentes dos que nós produzimos, né? Mas, assim, o Instituto Fogo Cruzado trabalha com arma de fogo, com violência armada, né? Desde a criação do Instituto, lá em 2016, lá no Rio de Janeiro, pela nossa diretora Cecília Oliveira, que imagino que você conheça, o pessoal deve conhecer como uma das fundadoras do Intercept Brasil, Sim. Uma jornalista investigativa que sempre trabalhou com esse tema, né, lá no Rio, uma referência no tema. O Intercept é uma referência do jornalismo investigativo hoje no Brasil, né? Uma das, talvez, e um jornalismo colaborativo, né? Existe uma série de jornalistas que estão ali contribuindo com investigações que a grande mídia não pauta, né? Então, e com essa perspectiva, seguindo essa filosofia, a nossa fundadora, ela percebeu que não existiam dados produzidos especificamente sobre arma de fogo no Rio de Janeiro, disponibilizados pelo governo naquele momento em que a cidade ela recebeu Copa, né, recebeu Olimpíadas naquele período, naquela dobradinha ali, e eram dados sensíveis e muito importantes para que se pudesse ter um diagnóstico, né, para que se pudesse entender como é que estava a situação do Rio de Janeiro nesse momento. Então a Cecília ela começa a produzir esses dados de forma manualmente pelas redes sociais, né? E de fato olhar para as redes dela, olhar para o que estava sendo falado sobre o tema no Facebook na época, ou no Instagram, enfim, para poder entender e fazer dado a dado, né? Criar informação sobre violência armada. Então o Instituto Fogo Cruzado ele nasce justamente para ser uma fonte de dados, para criar dados sobre segurança pública, né, mas especificamente sobre violência armada, de forma colaborativa, né? Que não só que a informação sobre violência não seja produzida só pelo Estado, né, só pelo governo, mas que a gente tenha uma fonte essencialmente cidadã para poder conhecer o problema, né, falar sobre o problema que a gente vive, né, a gente cidadão, a gente pessoa que eu, por exemplo, que moro ali na periferia de Belém, conheço o cotidiano da violência para que eu possa ter voz nessa discussão. Então, o Fogo Cruzado ele nasce com esse intuito, né? A gente expande, né? Hoje a gente está em 4 regiões metropolitanas, Rio, Pernambuco, Bahia e Pará, e a gente chega aqui justamente com esse intuito. Então, olhar para os dados do governo, olhar para todo o plano de segurança pública posto, para todas as metas estabelecidas nesse plano e para as ações que o governo tem tomado, quando a gente olha para os dados produzidos pelo governo, especificamente, de fato a gente percebe uma redução. A gente percebe que algumas das metas estão sendo cumpridas e os dados brutos, né, eles mostram que, de fato, a gente vive num Pará muito mais seguro hoje do que nós vivíamos antes, né? Mas os dados do Fogo Cruzado, os dados que a gente tem produzido nesse período, mostram que só os dados brutos não são suficientes para que a gente viva numa sociedade segura, né? Uma redução bruta de dados pode significar 1 milhão de coisas, né? Mas a gente acha que vai falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Pois é, mas a minha pergunta era justamente sobre isso.
há uma fala, outro dia eu estava, até em Salinas tinha outdoor disso, no caminho do Atalaia, né? No mês comparando o mês de julho de 2023 para julho de 2024, o governo, o Estado salvou vidas, poupou vidas, uma coisa assim. Ou seja, vou dar um dado aqui ilustrativo. Uhum. Se houveram 1.000 mortes em julho de 2023 e em julho de 2024 houveram 500, então estava dizendo o seguinte: olha, nós poupamos 500 vidas. E 500 vidas perdidas ainda são muitas vidas, né? Parece que tu brinca com 500 mortes, né? Pois é, a gente tem muito interesse, a gente tem um cuidado de estar sempre antenado, como eu disse, é algo que está sendo falado e discutido sobre segurança pelas pessoas. Né? Dentre as nossas fontes, nós temos várias, a gente utiliza redes sociais, a gente utiliza grupos de mensagens e vários aplicativos para poder entender o que as pessoas estão falando. E a realidade da região metropolitana de Belém, que é onde a gente atua, é que as pessoas não se sentem seguras. Né? As pessoas não sentem que elas estão vivendo em uma sociedade, em uma cidade, em um bairro, onde ela tem mais conforto e liberdade para estar na rua ou então para circular pela cidade com mais segurança que ela tinha antigamente. De novo, os dados do governo eles mostram isso, né? A gente mostra que existe uma flutuação, os nossos dados, né, mostram que existe uma flutuação no que diz respeito ao uso da arma de fogo, mas redução significativamente, quando a gente fala de arma de fogo, a gente não percebe. Né? Claro, são metodologias completamente diferentes, acho que nós utilizamos e acho que o Estado utiliza nossas até fontes porque a minha pergunta foi, eu acabei citando um exemplo sobre mortes, né? Sim, sim. Mortes violentas, mortes oriundas da violência. Né? E vocês trabalham especificamente com atentados a tiro, né? Isso. Baleamento, para ser mais objetivo. O cara que morre com uma facada, ele não entra dentro do rol de elementos de estudo de vocês, não é isso? O Estado ele define nas metas do Plano de Segurança Pública alguns indicadores que eles acompanham para poder medir o avanço dessas metas. E um deles são as mortes violentas, letais e intencionais. E morte violenta aí entra, como você falou, morte por arma branca, morte por arma de fogo, enfim. Feminicídio, né? Tudo entra aí. E rola estrangulamento. Isso, são mortes violentas, né? A gente, no Instituto, a gente trabalha especificamente com arma de fogo, porque todos os nossos indicadores, eles são construídos em volta dessa violência específica, né? Que existe iniciativa de outros estados que façam um apanhado geral, porque não que eu esteja menosprezando o estudo de vocês, né? Só por existir, eu já fiquei muito feliz quando eu vi, né, a chegada do Instituto aqui, né, com esses profissionais voltados para esse levantamento de números, porque antes eu ficava muito intrigado. Eu acompanhava o noticiário, né, e via... deu entrada no pronto-socorro 4 pessoas baleadas. Né? No final de semana, 6 pessoas foram mortas na região metropolitana. 3 policiais foram mortos entre segunda e terça. Aí eu ficava... Aí depois chegavam os números da Segup, né, da Secretaria de Segurança Pública, o secretário comemorando, né, uma redução, vidas poupadas. Eu digo, gente, isso não bate. Né? Você tem uma percepção, né, da entrada de pessoas baleadas, esfaqueadas, apedrejadas, né, vítimas de enforcamento, de violência doméstica, feminicídio, e depois vão fazer uma soma e você não encontra esse quantitativo que você viu estampado na imprensa, e tanto oficial quanto alternativo. Eu digo oficial alternativa porque às vezes a imprensa oficial, né, os grandes veículos, eles se baseiam apenas nas notas da Secretaria de Segurança Pública. Eles não procuram outras instituições. Eu acho que com a chegada de vocês, isso passou vocês acabaram pautando a mídia, né, com relação a novos números, que algumas vezes divergem com o número da Secretaria de Segurança Pública. Por que há essa divergência entre o número de vocês e o número da Secretaria de Segurança Pública? Existem alguns fatores, mas eu posso citar 2 que são os principais. Primeiro, que nós temos uma metodologia diferente.
né? A nossa metodologia, ela é uma metodologia colaborativa, né? Nós estamos inseridos em uma Opa, tem uns prints aí que a gente pode falar um pouco melhor sobre os dados daqui a pouco. Vamos lá. A gente tem alguns objetivos, né, que estão pautados numa metodologia que a gente chama de geração cidadã de dados. A geração cidadã de dados é justamente poder olhar para essa situação, para esse cotidiano de violências, poder olhar para esse problema que a gente está enfrentando e a partir dele, a partir da ajuda das pessoas, da população, poder construir dados, porque a partir dos dados a gente consegue fazer um diagnóstico de problema e a partir desse diagnóstico a gente consegue pautar política pública de qualidade, né? E política pública de qualidade, esse é um grande mote do Fogo Cruzado, só se faz política pública de qualidade com dados de qualidade, e dados de qualidade se faz com a participação de todo mundo. Então, a metodologia do Fogo Cruzado, só para deixar claro para quem está assistindo, para poder entender essa divergência, né? Os nossos analistas são pessoas que produzem dados de segurança de forma contínua, né? Os nossos analistas eles estão diariamente, de domingo a domingo, olhando para jornais, olhando para portais de notícia, olhando para blogs locais, para comunicadores independentes dentro da cidade de Belém que falam sobre isso. Eles estão coletando informações, às vezes fragmentos de informação, às vezes informações completas, cruzando essas informações com o que está sendo falado nas redes sociais, com o que está sendo falado naquele aplicativo de mensagens ali no WhatsApp, aquilo que a gente recebe às vezes, olha, aconteceu tal coisa em tal bairro, aí tem um vídeo, aí tem uma imagem. São informações que às vezes não chegam, não são computadas pelo governo, né? Porque o governo ele usa outras fontes, né? O Centro de Análise de Inteligência Criminal, que produz boa parte desses dados que você está falando, que chega... Ligado ao CEOP. Isso. Eles são produzidos através de boletins de ocorrência, através de dados liberados pelo SUS, através de dados assim que são diferentes dos dados das fontes que a gente utiliza. Então, a gente consegue cobrir... Na verdade, vocês utilizam esses dados oficiais e mais outros, né? A gente não... Outras fontes, não se limitam a essas. Né? A gente não utiliza dado oficial. Os dados governamentais, na verdade. A gente não utiliza dados governamentais. Os dados que a Secretaria produz, a gente não repete, porque a gente não quer chover no molhado. Vocês não utilizam também, né? Mas vocês olham também os dados. A gente acompanha para a gente poder ter uma noção do diagnóstico do Estado, para a gente poder perceber se a gente está olhando para as mesmas coisas, né? Como a gente se preocupa com política de violência armada, a gente tem que olhar o que o Estado está falando também. A gente, inclusive, lançou no nosso site... Quem tiver interesse, tem uma pesquisa muito interessante feita pelo nosso instituto, que fala sobre o que está sendo falado em Brasília sobre arma de fogo, sobre violência armada. São alguns produtos que a gente faz para que a gente possa acompanhar essas políticas de forma geral. Mas só voltando para cá, a gente produz os nossos dados pautados no que as pessoas estão falando, né? Pautados no que a população está falando. Então, a gente cruza essas informações, nossos analistas eles estão preparados com uma metodologia muito consistente para cruzar essas informações que a gente recebe e transformar em esse dado. Então, a gente tem uma história, né? A gente tem os nossos recortes dentro dessa história que a gente utiliza. Aqui, por exemplo, a gente tem aqui o recorte básico de vítima, né? A gente faz diferenciação de gênero e raça para a gente poder ter um diagnóstico. Então, a gente recebe a informação, a ocorrência sobre o caso que a gente vai cobrir, a gente tem a informação de gênero, né? A gente cobre ali o gênero da vítima e de raça, que são duas coisas básicas que a gente precisa, o governo também faz, né? Muita informação, principalmente sobre raça, é subnotificada quando a gente olha para os dados governamentais. A gente não tem tanto acesso a isso, né? Esse diagnóstico, ele geralmente não está presente no boletim de ocorrência que é utilizado. Isso não é intencional e corrobora com aquilo que a gente chama de racismo institucional, ou seja, as instituições elas escondem que há como vítima no país. A maioria das vítimas de violência são negros, são mulheres, são pessoas pobres? Não, institucionalmente é impossível negar, né? Existe uma política nacional, o Brasil ele é um país que reproduz isso de forma consistente, né? E consciente também. E consciente na maior parte das vezes. Então, uma coisa que a gente, junto aos movimentos sociais também que a gente atua, a gente tenta quebrar a partir dos nossos dados. Então, já que eu gostaria de destacar uma coisa interessante nos dados que a gente... aqui a gente tem alguns dados gerais que a gente levanta, né? Alguns dados de alguns recortes que a gente produz dos dados que a gente levanta.
Em 2024, né? Isso aqui abrange apenas 2024. Na região metropolitana de Belém, que abrange os 8 municípios, né? Desde antes de Barcarena ser oficializada como região metropolitana, a gente já considerava, a gente já utilizava os dados do município. A gente registrou 508 vítimas de arma de fogo, né? Dessas 508 vítimas, 390 morreram e 118 foram feridas. Esse é um dos dados que configura um padrão na região metropolitana e que foi um dos motivos do fogo cruzado vir para cá, né? Existe uma letalidade muito alta. Em que sentido? A proporcionalidade entre tiros disparados e pessoas mortas no estado do Pará é muito alto. A bala geralmente tem um alvo muito bem definido, né? Não existe tanto tiro a esmo como existe em outras... Ou seja, a bala, na maioria das vezes, o baleamento ele é letal. E intencional. Intencional. Né? A gente não tem muito caso, por exemplo, de bala perdida aqui no estado do Pará. Até porque toda bala perdida, na verdade, ela é uma bala achada, né? É verdade. Ela acha um alvo. Então, olha, o cara morreu de bala perdida. Ela se perdeu no caminho, mas ela acertou um alvo, né? O termo. O atirador, ele sabe que ele está atirando e ele é intencional. Muito letal. Muito letal. Então, desse total de 508, 390... né, são tiros com vítimas fatais. Né? A gente tem 421 ocorrências com vítimas, ou seja, situações em que houve disparo de arma de fogo e essa bala atingiu uma pessoa. E desse total de vítimas, 205 em 2024 aconteceram em ações ou operações policiais. Né? A gente tem uma diferenciação entre ação e operação, porque a ação a gente compreende como toda, né? Toda ação em que um agente de segurança é envolvido em serviço, e operação são aquelas que são previamente articuladas, que são organizadas previamente. Então, esse dado aqui é um dado que chama muita atenção aqui no estado também. Né? O estado do Pará se destaca muito nacionalmente como um estado em que a polícia mata demais. Né? O agente de segurança pública no estado do Pará, hoje, ele é responsável, oscila entre os meses, né? Mas tem meses que a gente chega a mais de metade das ocorrências que a gente registra aconteceram em situações como essa. Nós temos dentro da violência urbana um número assustador de casos de uso de arma de fogo que atinge pessoas ou mata ou deixa ferido. E dentro desse número assustador, a média, mais ou menos, é que 50% dessas vítimas foram atingidas por bala oriunda de armas do Estado, ou seja, de agentes de segurança pública. É isso que você está dizendo? Oscila entre 35% e 50%. Dependendo do mês, quando a gente pega o geral, a gente tem um número muito... Nós temos, tu sabes disso, hoje um discurso muito impregnado dentro da internet, das redes sociais, de que bandido bom é bandido morto. Sim. Então existe uma apologia, né, ao uso da força policial para se livrar de criminosos. Alguns criminosos, né? Nós estamos falando, ninguém impede que um senador seja morto, um empresário que desvia, como esses que foram encontrados aí com 5 milhões na véspera da eleição. Ninguém deseja a morte desses criminosos. O criminoso que tem que morrer é o ladrão de celular, é o cara que rouba lençol, é o cara que... Enfim, e que são criminosos também, né? Ninguém concorda, eu não concordo, que uma dona de casa com muito sacrifício, né, lava roupa para fora, compra um celular para a filha de 2, 3 mil reais, a filha vai para a escola, 2 meliantes chegam de bicicleta, de moto, botam uma arma na cabeça da menina e levam o celular dela, que está parcelado em 10 vezes. Isso é de uma sacanagem, né, atroz. Mas essa é a realidade socioeconômica do nosso país. Não sei, desconfio com muita força de que cadeia e pena de morte não resolve o problema. Nós teremos que fazer uma discussão muito mais séria, mais profunda. É muito superficial decretar a pena de morte, dizer que tem que prender, que tem que praticar outro crime, que é do nichamento, como muitas vezes acontece, né? Então nós estamos diante de um problema muito mais sério do que esse falatório que é discutido nas redes sociais, de pessoas que não entendem nada de segurança, não entendem nada da antropologia do crime, da sociedade desigual, da sociedade, né, do capitalismo extremamente horripilante, que impõe, né, uma desigualdade socioeconômica muito séria para a nossa população. Dito isso,
que me parece que eu estou aqui na academia, mas não é uma síntese Sim. importante a ser feita. Nós temos aqui uma realidade posta. Os policiais também são vítimas dessa mesma violência, Sim. porque são eles que representam o Estado, que deveria promover segurança pública, cidadania, moradia, qualidade de vida para a população, e não garante. O Estado ele se incorpora dentro de um projeto capitalista de fazer com que haja desigualdade ou desigualdade seja mantida e, em alguns casos, ampliada. Correto? Correto. Então, consensuado isso, eu te pergunto, o policial que está numa operação, numa zona vermelha, quando se depara com um criminoso pronto para realizar um crime contra moradores, contra a sociedade, contra os civis, o policial militar ou civil, ele, em tese, não deveria ou não deve proteger a sociedade, a sua própria vida, e por isso ele dispara? Como é que tu analisa isso dentro de uma visão, digamos assim, imparcial, de se aqui existe imparcialidade, que eu não acredito muito nisso? Olha, imparcialmente vai ser muito difícil responder. Claro. Mas eu vou começar com um fato que é muito impopular, que a gente às vezes esquece, né? No Brasil não existe pena de morte. Sim, claro. Não existe. No Brasil, Mas pregam, né? A letalidade ela tem que ser a última ferramenta do sistema de segurança pública de forma É geral. a maior força, né? Isso. O emprego da letalidade ele tem que ser o último recurso do agente de segurança. Claro. Então, em uma situação como a que você descreve, em que de fato não há outra alternativa, né, senão o disparo da arma de fogo, Para neutralizar o agressor, né? é muito difícil para mim também chegar aqui e dizer que não deve ser feito nada, ou, enfim. Mas existe um princípio de desproporcionalidade nessas ações, entendeu? A gente, nos casos que a gente acompanha, nos casos que a gente vivencia aí, diariamente, a gente percebe que os meios, as situações em que o meio letal ele é empregado, nem sempre pede que seja empregado o meio letal, né? E aí é uma discussão muito mais profunda, a gente precisa olhar caso a caso, a gente precisa ter uma análise muito pormenorizada da ação do agente de segurança, dos vários tipos de ocorrência. Mas isso é muito difícil, porque É muito tu difícil. estás ali no Tucunduba. Eu não quero Sim, classificar, mas o Tucunduba é uma área, de certa forma, muito abandonada pelo poder Sim. público. Aí existe um grupo de traficantes que está ali, outro dia mataram um policial, né, jogando dominó ali, sei lá. Aí a polícia chega, os caras puxam a arma, né? Como nós vamos para uma audiência de custódia depois identificar quem ameaçou primeiro? Então, se o policial tinha chance de dar um tiro não letal, né, um tiro que não acertasse o peito, porque é muito difícil. Aí nós estamos agora, o Brasil, nós estamos vendo, hoje inclusive eu vi uma notícia de que vários estados estão aderindo à compra daquele equipamento, né, a câmera de filmagem, câmera corporal para os agentes públicos. Porque com a câmera você não tem, você faz uma diminuição sobre as suas dúvidas a respeito a isso. Não existe, assim, a dúvida ela diminui muito, né? Muito. Porque a gente está a par. Aquela gravação em imagem, né? Aí tá você sabe se o que em tese, o que aconteceria. Mas tem muita gente que acha que não, que a câmera acaba prejudicando o policial, né? Existe essa fala também, essa narrativa de que a câmera, o policial ele não vai ficar à vontade para cumprir o seu papel, né? Mas aí é justamente isso que tu estás falando, né? São casos e casos, né? O estado do Pará ele tem um projeto piloto, né? Existem alguns agentes aqui que utilizaram a câmera corporal por muito tempo. Eu não tenho acesso ao diagnóstico, né? Desse período. Eu não tenho Vocês acesso pediram? Ao diagnóstico. Eu acho que esse projeto piloto ainda está em andamento, né? Eu acho que ainda está acontecendo. Aconteceu em outros estados também. Alguns estados já abandonaram, outros não. Os motivos eles são turvos, né? Mas eu queria te falar que além desse fato do agente de segurança, ele de fato está em situações de perigo e, como você falou, a gente precisa pensar em soluções profundas, né? Sim. A gente não pode pensar em resolver o problema da segurança pública quando a bala é disparada, né? A partir do momento que a bala é disparada, é porque vários outros problemas aconteceram antes. Até porque, Eric, eu me preocupo com a agente de segurança porque ele também é um trabalhador. Com certeza. Ele também está ali na ponta como vítima de um Estado opressor que não liga muito para
para a vida do trabalhador, do servidor público. Então, ele é mal remunerado. Nós sabemos que o policial militar e civil do estado do Pará é um dos estados onde pior remunera os seus agentes de segurança. Nós temos aí uma diferença muito grande entre os oficiais e o praça, né? A remuneração deles, o reajuste deles. E não sou eu que estou dizendo isso, são as associações de soldados, são a Associação Sindicato da Polícia Civil que diz isso. Então, esse trabalhador está na ponta ali, sob extrema pressão, né? Muitos entrando em estado de burnout, de depressão, né? E assim sendo agressivos com as mulheres, porque ele vive um clima muito tenso. E ser policial, você sabe disso, não te garante morar em segurança. Você vai para o quartel, você sai para a ronda noturna ou diária e você volta para casa. E onde é a tua casa? Geralmente na periferia, né? Então ele está sob tensão o tempo todo, né? É interessante. A gente produz dados sobre agente de segurança ferido, baleado ou morto. No período agora recente, pouco depois do Sírio, um pouco antes do Sírio, na verdade, a gente soltou um aviso de imprensa porque nós atingimos em 2024 30 agentes de segurança baleados na região metropolitana. Muita gente, né? É muita gente. Quantas mortes desses 30? Muita gente. Desses 30, eu acho que 40... Não, deixa eu só confirmar aqui. Inclusive, através do portal Estado do Pará Online, os nossos jornalistas fizeram um apanhado durante o primeiro turno. Houve uma caça a guardas municipais, a policiais militares, né? Muita gente sendo, né, emboscada, muitos casos. Não é o cara que está lá numa operação policial, não é isso. É o cara saindo de casa, é o cara chegando em casa. Ou seja, existe uma determinação do crime organizado, das facções, para caçar agente público? É muito difícil a gente acompanhar, a gente, quando for cruzado, acompanhar um trabalho de investigação, porque a gente produz dado, né? A gente pega o dado na ponta, que é quando o disparo é feito. Mas existem alguns padrões que a gente pode observar. Só respondendo a pergunta anterior, dos 30, 20 morreram e 10 ficaram feridos. De novo, uma proporcionalidade em 2014. Letal 2024. Desculpa, 2024. E uma letalidade muito alta, preocupa muita gente. Esses dados que estão aqui na tela mostram que o segundo maior indicador de motivação que a gente tem são casos que aconteceram entre ações e operações policiais. Isso aqui são dados que se cruzam, né? As ocorrências podem ter mais de uma motivação, a gente acompanha isso, mas isso aqui significa que boa parte dos números que a gente registra de pessoas baleadas aconteceram com presença de agentes do Estado. E isso não aumenta a sua vulnerabilidade da população em geral, mas também aumenta muito a vulnerabilidade do agente. Porque existe um sentimento ali de total, como você falou, associados à remuneração incondizente, associados a uma falta de apoio do próprio Estado, associados à ausência de políticas públicas de proteção ao agente, que fazem com que ele fique vulnerável durante o serviço, mas muito mais vulnerável fora de serviço. A maior parte das ocorrências que nós registramos com policiais mortos aconteceu fora de serviço, né? E aí eu estou falando de agentes nativos, agentes exonerados, agentes da reserva, enfim. Questão de bobeira, né, como se diz, né? Eles não estão ali com a viatura, não existe uma retaguarda. Geralmente eles estão em casa, ou então eles estão no mercado, eles estão fazendo coisas da vida cotidiana e eles são abordados. E isso fala muito também sobre o padrão de ação que a gente identifica. Geralmente a gente enquadra essas ocorrências em um indicador nosso que a gente chama de ataque armado sobre rotas, que são aqueles ataques em que o atirador ele chega em um veículo, passa atirando muito rápido, atira e vai embora, e não dá nem a chance de defesa, né? Eu brinco que a arma de fogo é um instrumento muito covarde, né? Ele não dá chance de defesa. A arma de fogo ele é um instrumento que ele é muito rápido, ele é muito assertivo. Então, a maioria dos casos que a gente acompanhou foram nesse sentido. Os agentes eles são muito vulnerabilizados fora de serviço. Ou seja, o problema ele está numa ponta e está na outra. A gente precisa olhar para isso, né? Os dados não vão resolver nada. Os dados pelos dados não resolvem nada. Os dados que a gente produz pensando na reflexão e na no utilização deles, né? mesmo. Claro. Não só pelo governo, a gente oferece os dados para que o governo use também, mas que a sociedade civil, de forma geral, ela consiga olhar para isso aqui e ter
uma materialidade em cima do problema que a gente já conhece. Você mesmo falou, né? A gente conhece o problema, a gente sente a insegurança, a gente sente o medo, a gente sente a falta de conforto de repente sair de casa. Mas às vezes a gente não tem como materializar isso de fato para poder cobrar, para poder pedir, né? Isso aqui eu acho que é um dos meios, né? Nós estamos na véspera de um processo eleitoral. Sim. E o tema da segurança pública, por mais que não seja uma coisa tão explorada, nós vemos aí, aqui em Belém, na capital, 2 candidaturas se colocando e uma dessas candidaturas propagandeando, fazendo proposta de reforçar a Guarda Municipal, armar a Guarda Municipal para a Guarda Municipal enfrentar o crime. Na tua opinião, o Eric Batalha, o que tu acha dessa proposta? A Guarda Municipal, antes de mais nada, geralmente a segurança pública ela é pensada no escopo estadual, né? É muito comum que a gente olhe só para o Estado quando a gente fala de segurança pública. Mas a segurança pública ela atravessa todos os níveis de organização no Brasil. Existe um plano de segurança pública nacional, um sistema de segurança pública estadual, e o município ele é muito importante, né? Mas o papel do município nesse sentido é prevenção. A Guarda Municipal não é Polícia Militar, a Guarda Municipal não é Guarda Civil. As polícias, as forças de segurança, elas têm atribuições específicas. Então, se eu quiser que a Guarda Municipal faça o trabalho do PM, então não tem por que ter os dois, né? O trabalho da Guarda Municipal é muito diferente. Existem iniciativas excelentes. Falando, se estou no município de Belém, dentro do município de Belém, existem iniciativas excelentes nesse sentido. A gente viu aí o lançamento do Plano de Segurança Pública Municipal. A gente tem programas sociais interessantíssimos de prevenção, né? A Guarda Municipal faz nas comunidades, nas escolas. Então, eu acho que a gente precisa pensar a Guarda Municipal como uma instituição-chave, mas não como uma força repressiva de fato, né? A Guarda Municipal ela tem um papel muito mais de prevenção nesse sentido. Muito bem. Existe uma proposta de um candidato também de instalação de câmeras de vídeo monitoramento pela cidade para tentar prevenir e agir de forma antecipada. Seria mais adequado, talvez, né, também. Qualquer política de prevenção também ela tem que ser pensada com cuidado para não reproduzir alguns estereótipos, né? Principalmente quando a gente fala de utilização de câmeras de monitoramento nas cidades, a gente percebeu em alguns exemplos, de fato, uma ajuda, uma redução no número de crimes, mas a gente percebe também a reprodução de alguns estereótipos racistas. Seja abordagem com negros, pessoas mal vestidas. Principalmente. O algoritmo que é utilizado nessas máquinas, nesses softwares aí, geralmente eles têm vieses muito humanos, né? Então existe um cuidado a ser tomado, mas é um caminho interessante. Existem países já desenvolvendo tecnologia, na verdade com tecnologia desenvolvida, para que as câmeras identifiquem através do rosto, né, da íris, dos olhos, criminosos, pessoas que já estão dentro de bancos de dados dos órgãos de segurança para identificar foragidos, pessoas que... E no país como o Brasil, que a gente percebe que todo esse encarceramento que a gente viveu, ele é derivado também de uma sociedade extremamente racista, extremamente preconceituosa, é perpetuação, né? Se a gente continuar olhando isso, é perpetuação. Vamos dar uma olhada nos outros gráficos aí? Vamos, a gente tem um gráfico aqui interessante para falar da região metropolitana. A gente tem aqui alguns locais que a gente não tem como identificar precisamente, que geralmente são ocorrências que acontecem em via pública, ou então perto de praças, mas não em locais específicos, né? A gente tem uma discrepância muito grande, como dá para perceber. A rua é um principal local do baleamento em Belém, né? Tanto quando a gente fala de tentativa de homicídio, quanto quando a gente fala de ação e operação policial. Geralmente acontece em ruas, né? A gente tem aqui, em segundo, só para eu poder chegar onde eu quero. Esse outro são aqueles que não são identificados no nosso banco de dados especificamente, mas de repente barbearia, ginásio, coisas que são casos que não representam um número expressivo o suficiente para a gente transformar em indicador. Mas aqui quando a gente chega no terceiro local que a gente mais identifica a ocorrência, aí a gente já tem um pano para manga aí para poder falar. A gente identificou de primeira quando a gente chegou aqui, quando a gente começou ali, desde novembro do ano passado, a
levantar esses dados, a gente identificou que as residências eram um dos locais muito numerosos de disparo de arma de fogo, né? Pessoas mortas em casa, principalmente. Isso preocupa, né? Porque, vamos pensar, né? Eu estou em casa, eu me sinto seguro, né? Geralmente é o espaço que a gente se sente mais seguro. Eu estou dentro da minha casa, eu estou descansando, eu estou tranquilo, eu estou desarmado, por assim dizer, né? No sentido de alerta, né? Eu estou relaxado. Então, a gente percebeu logo de primeira que foi um indicador que chamou a atenção, foi uma das primeiras coisas que a gente chegou a disparar para a mídia, a gente conseguiu rodar isso em vários portais também, para falar sobre isso. E os tiros de residência, geralmente, em Belém, tinham traços de execução, né? Traços de execução que a gente chama, né? A gente não utiliza no fogo cruzado esse recorte, a execução de fato, mas a gente consegue identificar, assim, geralmente são ocorrências muito rápidas, são ocorrências em que os tiros disparados, eles são a mira, né? São em partes vitais do corpo, ou seja, de fato, existe uma intenção de matar. Cabeça, peito. Por aí, exatamente. Então isso é uma coisa que chama a atenção. Aí tem os outros lugares que a gente geralmente registra, né? Automóvel, pessoas que são abordadas, né? Enquanto estão dirigindo, principalmente, bar também, que é um local em que não só a vítima, não só o alvo, ele é muito vulnerabilizado, mas todas as pessoas em volta, enfim. Agora, esse sem identificação é uma coisa assim, até curiosa, né? Você não ter registro do local, como é que é isso? Não, sem identificação geralmente acontece em via pública, né? A gente tem já o referenciamento de todos os casos que a gente registra. Daqui a pouco eu vou mostrar o aplicativo. Nosso aplicativo tem um mapa da cidade da região metropolitana, né? No aplicativo, você consegue ver exatamente qual foi a rua e qual foi o ponto em que ocorreu determinado disparo de arma de fogo. A gente tem até um alerta de proximidade para o nosso usuário. Caso ele esteja em um local em que perto dele foi disparado uma arma, ele recebe um alerta, né? Para ele ficar atento, para ele se proteger. Mas te esperta, como se fosse te esperta, né? Fica aí quietinho. Sem identificação é justamente esses locais que a gente não consegue identificar, por exemplo, não foi num local específico, numa rua, ou então foi numa ponte, foi em algum lugar que não está dentro desses outros recortes que a gente utiliza. Tinha outro gráfico aí, Eric, que eu queria saber se já está incluído aquelas 2 mortes de agricultores que foram abordados por policiais civis e mortos dentro de uma fazenda Mutamba. Isso já está dentro daquele gráfico? A gente tem um problema muito grande, aí eu estou falando de algumas limitações que a gente tem que avançar. O Fogo Cruzado, ele trabalha na região metropolitana como um todo. A região metropolitana de Belém, ela abrange muitas áreas rurais, de fato. A região metropolitana de Belém, ela abrange ilhas, ela abrange uma variedade de configurações espaciais que é muito própria, muito nossa, né? Então, existe um interesse, existe um trabalho nosso de estar perto das pessoas que vivem nesses lugares para que a gente possa pensar essas especificidades, essas características específicas desses locais. A gente tem ainda áreas de sombra. O que são áreas de sombra? São áreas em que a gente não consegue ainda chegar a todas as informações que a gente precisa, resumindo bastante, né? Então, existem algumas regiões em Belém em que a gente não tem... A gente sabe que a gente precisa de um acúmulo maior, de uma densidade maior de dados, né? Por exemplo, a gente não pega muita coisa em áreas rurais de determinados municípios. A gente sabe que acontecem coisas lá, a gente recebe algumas informações. Mas para transformar num dado, né, para transformar num dado e compor as nossas estatísticas, a gente precisa de algumas confirmações que a gente não tem, por exemplo, né? Então, a gente precisa da ajuda das pessoas, a gente precisa da ajuda da população para poder se informar, para poder ter acesso a essas informações. Existem várias formas que a gente tem do usuário ajudar a gente, né? O principal deles eu uso o nosso aplicativo, né? O nosso aplicativo, ele é um aplicativo em que a pessoa pode enviar informação para a gente e receber informação nossa de forma 100% anônima,
e gratuita, né? O nosso banco de dados é aberto, a gente tem o maior banco de dados na América Latina sobre violência armada. Então, através do nosso aplicativo, será que dá para mostrar agora? Dá. Aqui. E o nosso aplicativo ele é leve, pequeno, roda em tudo quanto é celular. E hoje a principal forma que a gente tem de ter um contato direto com os nossos usuários, com as pessoas que ajudam a gente a produzir esses dados. A pessoa também pode enviar coisa para a gente pelas redes sociais, alguma coisa parecida, mas a gente não, como é que pode dizer? A gente não incentiva muito porque a gente quer manter a segurança, né, dessas pessoas. A gente prefere que essa comunicação seja através de uma fonte anônima, né, em que os dados delas sejam 100% protegidos. Deixa eu ver. Já estão. Aqui. Só para mostrar aqui, ó, dá para ver aí, né? O aplicativo ele é dividido por regiões, né? São as regiões que a gente atua. Então, aqui, caso você entre no aplicativo, você vai precisar fazer um registro muito simples, você coloca um pseudônimo, né, com alguma informação que a gente não guarda essas informações, mas é só para a gente ter uma diferenciação do número de usuários que a gente tem e ter o controle das informações que a gente recebe. Aqui dá para ver um mapazinho aqui, eu vou usar como exemplo a região metropolitana de Belém, que é onde a gente está, né, a gente abrange todos os municípios, e aqui a gente consegue perceber alguns pontinhos vermelhos e alguns pontos... O que são os vermelhos? Os pontos vermelhos são casos em que houveram tiros com morte. Então são casos que a gente registrou em que uma pessoa ela foi baleada e morta. Os pontos laranjas ou amarelos, depende aí da sua referência, eles são tiros, locais em que houveram tiros sem vítimas fatais, né? Feridos, no caso. Isso. Então, não, vítimas, tiros sem vítimas, geral, né? O vermelho a gente abrange com mortes e feridos. Entendi. Então aqui dá para visualizar, de novo, todos os nossos dados são geolocalizados, são georreferenciados. A gente consegue localizar aqui tudo que foi registrado, aqui por exemplo, nos últimos 7 dias. Né? Nos últimos 7 dias a gente consegue ter esse acompanhamento. Aqui nessa segunda aba de ocorrências, a gente tem um resumozinho, né, dessas ocorrências que aconteceram. Aqui o meu filtro, aqui ocorrências próximas, não vai aparecer nada aqui, né? As últimas ocorrências são as últimas que a gente registrou. Aqui mostra o número de mortos, o número de feridos, onde aconteceu, a data, o horário, se aconteceu durante ações ou operações policiais e se a vítima é civil ou agente de segurança, que é uma coisa que a gente acompanha, né? Aqui a gente tem um resumo das estatísticas que a gente produz, né? Um pouco disso que a gente mostrou aqui na tela, anteriormente você consegue ver por aqui. Aqui a gente tem um período que você pode selecionar, aqui nos últimos 60 dias ele mostra os dados que foram apresentados. Por exemplo, em total nós tivemos 108 ocorrências nos últimos 2 meses, aqui na região metropolitana de Belém, né? E dessas 76 foram com mortes. E aqui a gente tem uma indicação com essa setinha para cima ou para baixo, que indica se nesse mesmo período, no período anterior, nesse mesmo espaço de tempo, houve redução ou houve aumento. Certo? E aqui a gente tem o número de mortos, número de feridos, é um resumozinho bem simples. E aqui eu consigo registrar a ocorrência, né, de forma bem resumida. Você vai dizer a data, o horário, o local, se houve agente de segurança, se houve morto, a presença de agente de segurança, né? Se houve morto ou ferido. Essa informação ela vai chegar para o nosso analista. O nosso analista ele vai olhar para essa informação e ele já tendo uma direção, né, para onde olhar, ele vai conseguir catar essa informação com mais facilidade, seja na imprensa, seja no comunicador independente, enfim, nas redes sociais, ele vai conseguir olhar para isso de forma muito mais qualificada. Então, assim, o nosso aplicativo hoje, ele é a principal forma, o nosso principal contato com o usuário, com as pessoas que utilizam, né? É claro que a gente tem algumas pessoas que a gente considera contatos de confiança, né? Que são pessoas que estão em algumas comunidades, em alguns bairros, e que mandam informações para a gente ali da comunidade, que a gente também computa.
Mas, de forma geral, por que eu fiz todo esse caminho, né? Sim. A base da produção dos nossos dados são as pessoas. Né? É a população, são as pessoas que vivem cotidianamente esse problema da segurança, porque a gente não pode pensar em resolver um problema que é um problema que atinge diretamente, né, a gente, população, se a gente não fizer parte da produção desses dados. Né? Esse é a principal questão que a gente tenta abordar. Eu tenho a impressão de que o atual governo do Estado, ele iniciou com muita força dentro dessa área, na área da segurança pública, uma mudança, digamos assim, até radical em relação a essa redução da violência, porque foi mote da campanha eleitoral do atual governador, quando ele se elegeu pela primeira vez em 2018, essa questão de que o Pará liderava o ranking dos estados mais violentos. Belém era uma das capitais mais violentas, continua ainda como uma capital muito violenta. Eu não sei, comparando com as outras capitais que o Fogo Cruzado está realizando esse levantamento de informações, como Rio de Janeiro, Salvador, Belém e... Rio de Janeiro, Salvador, Belém e Recife. Recife. Eu não sei qual é o maior, talvez seja o Rio. É o Rio. E o segundo? Hoje a Bahia, Salvador, está numa situação complicadíssima. Terceiro? Eu acho que a gente e Recife, a gente está mais ou menos no mesmo páreo com relação a números totais. Né? Entendi. Então, assim, eu percebo que há um esforço para conter isso. E o secretário de Segurança, o Alan Machado, é um dos poucos que está mantido desde o início do governo. Né? Estamos aí já beirando os 6 anos do governo. E o Alan, ele tem desenvolvido um trabalho forte dentro dessa área. Apesar de eu discordar dos números apresentados, mas eu também não tenho condições metodológicas de fazer um comparativo com a realidade. Quando vocês chegam em Belém, vai completar 1 ano agora em novembro, né? E começam a mostrar números que o governo, a Secretaria de Segurança não mostrava, por exemplo, esse número dos policiais, dos agentes de segurança pública mortos. Em 2024, nós estamos no 10º mês, já foram mais de 30 agentes baleados, não é isso? 30 agentes de segurança baleados. Sendo 20 deles mortos, né? Isso não é um número divulgado. E, obviamente, que ninguém aqui é ingênuo, né? Isso é um número negativo para qualquer governo, né? E aquilo que a gente que é feio a gente esconde, né? Te mostra só o que é belo. Mas a importância da presença de vocês é muito grande. E o Portal Estado do Pará Online, do qual faço parte, junto com uma equipe, tem feito questão desde o início de fazer uso dessas informações, não para fazer oposição ao governo, mas para mostrar números que o governo e a imprensa, né, que muitas vezes só bebe da água da fonte do governo, não mostra também. Né? Então, eu quero parabenizar o trabalho de vocês, Eric, dizer que eu acho muito importante o desenvolvimento desse trabalho, mas eu sinto uma falta de outras entidades, inclusive da academia, por que não, né? Eu vejo a UFPA, as faculdades, né, privadas, muito fechadas, né, nas suas pesquisas. Né? Será que a UEPA, será que a UFPA, as outras faculdades privadas, elas não têm interesse de levantar esses números da violência? Eu lembro que tinha um instituto estadual, né, que ele fazia isso, tinha um corpo técnico de acadêmicos, de professores e estudantes, que levantavam todos esses números, e criavam uma espécie de um anuário. Eu não vi mais, no decorrer do tempo, esse anuário, esse instituto, ele foi sendo, na minha opinião, desidratado, né? Porque quando você mostra um mapa da exclusão, um mapa da miséria, um mapa da violência, os governantes de plantão acham que você está dando tiros no pé, né? Então eu não vou patrocinar um estudo que vai colocar que a gente, né, tem problemas. Então vamos falar só do que é
né, solução do que está dando certo, da COP, não sei o quê. E a importância para qualquer gestor dos números, dos dados socioeconômicos, né, enfim, dos dados da violência, podem ajudar e muito, e devem ajudar, né, a tomada de decisões e a melhoria das políticas públicas para atender o cidadão, que é o principal foco do Estado, ou deveria ser. Então, eu quero parabenizar teu trabalho, junto com toda a equipe. Mande o nosso abraço e nossa solidariedade, né, para vocês que estão aí nessa luta, porque não deixa de ser uma luta, né, de fazer com que a informação seja, a informação real seja pelo menos adquirida e repassada para a sociedade, para que seja feita alguma coisa para melhorar a nossa qualidade de vida. E debatida, né? Claro. Eu acho que o principal, acho que esse espaço é muito legal, né? Poder debater esses números, cruzar esses números com os dados do governo, por exemplo, de outras organizações, eu acho que é imprescindível, né? Você falou sobre algumas organizações que eu acho que são interessantes de acompanhar hoje, né? Além do Fogo Cruzado, é claro, que produzem informação. A rede de observatórios tem produzido muita coisa interessante sobre o estado do Pará. O Instituto Mãe Crioula tem produzido muita coisa interessante. Mãe Crioula é do nosso amigo... Nosso amigo professor Ayala. Lá da UEPA também. Isso. Tem um estudo muito... É uma pessoa que está há décadas aí estudando o tema. É uma das grandes referências na Amazônia inteira. Na Amazônia Legal, uma das grandes referências mundiais sobre o assunto da segurança pública aqui. O Ministério Público produz um anuário de controle da ação policial, a OAB produz também algumas coisas interessantes, o Fórum Brasileiro de Segurança Pública produz um anuário e a gente também, no início do ano que vem, lança o nosso primeiro relatório anual com dados da região metropolitana de Belém. A gente tem um relatório dos nossos primeiros 100 dias, a gente lança relatórios semestrais e relatórios mensais, mas no nosso relatório anual a gente tem um acúmulo de dados muito mais interessantes que são lançados lá no nosso site, né? Mas só acompanhar nossas redes sociais. Eu posso falar aqui? Claro, fica à vontade. Só procurar lá no Instagram, @FogoCruzado BR, que a gente está lá sempre lançando algumas informações interessantes sobre a Mas situação. é só um para todos os a gente Brasil. tem só um perfil no Brasil. Mas aí é interessante porque a gente não fala só de dados brutos, né? A gente faz algumas análises mais profundas lá sobre os dados que a gente levanta e sobre o sentido que isso tem quando a gente fala de uma política pública ampla a nível de Brasil, né? Então eu quero agradecer muito também o espaço. Eu acho que a gente conseguiu debater alguns temas importantes aqui hoje e convidar as pessoas para que a gente continue debatendo, né? Acompanhe o trabalho, de fato agradecer que vocês, o portal Estado do Pará Online foi um dos primeiros que abraçou os nossos dados. Eu acho importante que hoje em dia a gente mudou um pouco a cara do que se fala de segurança pública no cenário da comunicação paraense. Os dados de Fogo Cruzado forneceram ali uma oxigenação interessante para que a gente possa fazer um debate, às vezes, só repetir dados, né? Só repetir dados, às vezes, não leva a lugar nenhum. Agora a gente consegue ter essa troca muito mais frutífera aí, tanto na televisão quanto no jornal, enfim. Eu acho que é um caminho na direção certa, né? É isso aí. Hoje o Instituto aqui no Pará atua com quantos colaboradores? Olha, eu estou na coordenação do Instituto, nós temos a nossa... a gente tem a nossa assessora de imprensa, que você conhece, a gente tem a Dandara... Pode falar os nomes. Catarina Barbosa, nossa assessora, uma jornalista incrível. Saudação a Catarina. Você conhece, né? Uma claro. Jornalista incrível, com um trabalho brilhante em toda a Amazônia. A gente tem a Dandara Hudson, que é a nossa porta-voz também, uma pessoa incrível, que também é pesquisadora da Iniciativa Negra por uma Nova Política de Drogas. A gente tem 4 analistas aqui, situados em Belém, na região metropolitana, né? 3 dos analistas, manda um abraço aí. Não sei se posso falar o nome, porque são de segurança interna, tá, né? Tudo bem. Nossos analistas são essas pessoas que estão diretamente lidando com esses dados. São as pessoas que, de fato, sem eles a gente não conseguiria produzir nada disso aqui. E nós temos a nossa equipe nacional, né? Porque apesar da gente trabalhar remotamente, a gente está sempre cruzando informações, a gente está sendo produzindo relatórios juntos, produzindo peças de comunicação juntos, então é um trabalho muito articulado. Muito bem. Olha, nós entrevistamos aqui hoje
Eu considero até um bate-papo extremamente informativo, né? Faço questão que a gente coloque as redes sociais do Fogo Cruzado à disposição dos nossos telespectadores e seguidores aqui das redes sociais, porque são informações imprescindíveis. E eu gostei muito, já vou baixar o aplicativo, por saber que o aplicativo ele pode nos ajudar a ver áreas onde estão tendo ataques de tiro, está tendo baleamento, está tendo tiroteio, né? Isso é uma informação imprescindível, né? Hoje o aplicativo vai fazer um sucesso já, né? A gente está tendo uma abertura crescente, né? Tem cada vez mais pessoas aderindo ao aplicativo, porque as pessoas conhecem a importância, né, desse tipo de informação. Existe um uso muito mais intenso dele em outras regiões, que a gente está há mais tempo, né? Mas, de novo, a gente vai completar um ano aqui, agora em novembro, né? E a gente completa esse ano com saldos muito positivos no que diz respeito à produção de informação e ao uso dessa informação por organizações que, de fato, estão na linha de frente dessa luta. Vocês vão fazer algum evento em comemoração ao ano? Provavelmente não, mas a gente está pensando em alguma coisa para fechar o lançamento do relatório no início do ano que vem. Relatório de um ano. Nós vamos comemorar um ano do Portal Estado Para Online, e desde já eu quero mandar um convite para vocês, agora em outubro ou em novembro, está preparando aí. Tá bom? Pode contar comigo. Olha, essa aqui foi uma entrevista importantíssima. Gostei muito de receber aqui o Eric Batalha, coordenador regional, junto com uma equipe enxuta, mas potente, né? De pessoas que se dispuseram a trazer para Belém essa análise, esse levantamento, um trabalho de levantamento e análise de dados imprescindível para que a gente possa entender o fenômeno da violência, sobretudo com esse foco do uso de arma de fogo, né, que vitima tanto cidadãos comuns, vitima também criminosos e agentes da segurança pública que acabam ali estando na ponta, né, do Estado, numa ponta muito perigosa, né, muito cheia de problemas, desafios, limitações. E o trabalho do Fogo Cruzado é imprescindível. Espero que amplie, que cada vez mais chegue em outras capitais. E outras iniciativas também busquem, né, estudar, debater esse fenômeno da violência. O Brasil ainda é um país muito violento, é um dos recordistas em feminicídio, né? O cara se acha no direito de bater, de gritar, de ofender e matar as mulheres, como se a mulher dele fosse, ou a mulher dele não, a companheira que vive com ele, fosse uma propriedade dele. Então nós temos que debater a violência para tentar mitigá-la e reduzi-la ao máximo, né? Criando uma cultura de paz, uma cultura de convivência social, onde o respeito ao outro prevaleça. Esse foi mais um Podercast, sempre com um convidado especial. Me despeço aqui do Eric Batalha e agradeço a toda a equipe pelo trabalho desenvolvido e a você, telespectador da TVC Belém, canal 9.1, e todos os nossos seguidores das redes sociais do Portal Estado Para Online e do Podercast, o primeiro e único podcast transmitido nas multitelas. Forte abraço e até o próximo.